presente. O pastor Ivan Saraiva, junto com o quarteto Araújo do Rei, eles estão ali celebrando a festa batismal de dezenas de pessoas que foram alcançadas através da TV Novo Tempo. Lógico que não foi uma surpresa dentro do planejamento dessa semana. A irmã Kátia já havia nos convidado porque já sabia desse evento, mas o pastor Luiz Mário vai estar amanhã para o encerramento dessa semana, né? E a convite da Kátia, nós estamos aqui suprindo essa falta aí do pastor Luiz e dando continuidade a essa semana de oração tão abençoada e dirigida por ele. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Sei que o pastor Mário tem deixado com vocês sempre uma folhinha para vocês refletirem e discutirem entre vocês. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Por que Deus espera de nós uma inteira consagração? Por que Deus não quer apenas uma consagração parcial da nossa vida? Mas Ele nos quer consagrados de forma completa. Por que razão Deus espera isso de nós? Eu gostaria que por um minutinho aí você conversasse com o seu irmão aí, com o seu companheiro ao lado e falasse para ele o que você pensa numa frase, tá? Vamos lá, conversa com alguém aí do seu lado, aí que está do seu lado, e em uma frase, um diga para o outro a razão por que Deus espera de nós uma inteira consagração e não apenas uma consagração parcial da nossa vida. Fale para o seu amigo ao lado aí por um minuto, ou menos que um minuto, uns segundos aí. Depois eu quero ouvir de vocês a resposta, tá bom? De algumas pessoas que quiserem falar. Porque Deus espera de nós uma inteira consagração, não apenas uma consagração parcial da nossa vida. Chegaram a uma conclusão aí? Eu quero ouvir vocês agora. Barbosa quer apresentar o parecer dele. Por favor, Barbosa. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi parcial, foi total. Ok. Barbosa está compartilhando aqui, dizendo que Cristo se entregou por inteiro para nos salvar. É necessário que a gente também se entregue por inteiro a Cristo para sermos salvos. Vamos ver outra ideia. Alguém gostaria de compartilhar? Ok. Se a gente não se entrega inteiramente a Cristo, a gente não vai servir o bem. Muito bem. Então, é necessário servirmos de forma integral a Cristo, porque senão, se Ele não for o primeiro, né, na nossa vida, então nós seremos já o primeiro de alguém, de algum Senhor da nossa vida, né? Pois outra pessoa, irmã Se nós estamos Renata. buscando o poder do Espírito Santo e sem uma vida consagrada totalmente, nós não podemos receber esse poder. E recebendo esse poder do Espírito Santo, nós não vamos temer a nada e vamos trabalhar e vamos fazer a obra com toda a força, com toda a espiritualidade. Muito bem. É necessário, dentro do plano de Deus, que a nossa vida seja entregue a Ele de forma completa, para que a nossa vida produza o fruto do Espírito, para que a gente receba o Espírito. Nós precisamos nos entregar a Ele de forma incompleta. É uma solicitação do próprio Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento.
Então, Ele quer, Ele deseja que nós sejamos consagrados inteiramente, que o amemos, não uma parte, mas todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Muito bem. Então já deu para a gente ter uma ideia aqui do parecer de vocês. Veja, todas ideias ótimas, corretas, mas eu quero aqui dizer algumas coisas respondendo essa pergunta. Porque Deus espera de nós uma inteira consagração. Veja, dentro da vida cristã, Deus espera a inteira consagração de 4 elementos principais da nossa vida cristã. Deus deseja a consagração do nosso tempo. Esse é o primeiro momento. O elemento principal da vida cristã, de um cristianismo autêntico, é a sabedoria para administrar bem as atividades que preenchem nosso tempo, já que nós não temos condições de controlar o tempo, porque ele flui continuamente dependendo da nossa vontade. Mas a gente pode administrar as atividades que preenchem o nosso tempo. Agora, nós não conseguimos administrar bem as atividades que preenchem o nosso tempo se nós não consagrarmos a Deus o tempo. Se nós não buscarmos a Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós não teremos sabedoria para poder colocar as coisas na ordem certa. E aí sabe o que acontece? A gente vive em função do urgente e não do importante. Tantas coisas nós fazemos, a nossa vida é sobrecarregada de tantas ocupações, não é verdade? E se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, se a gente não buscar Deus na primeira hora do dia, consagrando o tempo que Deus nos dá a Ele, inteiramente a Ele, nós não iremos ter tempo para Ele. Então a gente precisa tirar esse tempo para poder, com sabedoria, administrar as atividades que preenchem o nosso tempo ao longo do dia. Se a gente não fizer isso, nós não conseguiremos achar na nossa agenda um tempo para Deus. Porque Deus espera de nós não um tempo que sobra, e também não um tempo jogado fora, mas Deus espera de nós um tempo com qualidade, um tempo para a gente usar, para contemplar o seu caráter, para a gente refletir sobre as coisas de Deus. A gente precisa, esse é o primeiro ponto, o primeiro passo para a consagração da nossa vida, tirarmos tempo para Deus. E a igreja tem falado muito sobre isso, tirar tempo para Deus. A jornada de oração, a jornada espiritual, ela tem esse objetivo de fazer com que você cultive o hábito de buscar a Deus. Alguém disse que se a gente pratica durante 40 dias a mesma ação, ela se tornará um hábito, seja ele bom, seja ele ruim. Então, nós precisamos cultivar o hábito de buscar a Deus na primeira hora. Sem isso, nós não teremos sabedoria necessária para administrar as atividades que preenchem o tempo da nossa vida. Buscar a Deus em primeiro lugar. Dessa maneira que as coisas vão começar a acontecer. Dessa maneira é que a gente vai receber o Espírito Santo para produzir os frutos da presença do Espírito Santo na vida. Eu gosto de pensar no Espírito Santo como um fruto, a tangerina. A tangerina, ou a pocã, né? Tem vários tipos, né? Mas é um fruto. A mexerica, né? Em alguns lugares tem outro nome? Laranja cravo. Esse fruto, é um fruto, apenas um fruto, mas ele tem vários gomos, né? Tem vários gomos. Vocês já perceberam que quando nós lemos lá em Gálatas, capítulo 5, falando
sobre os frutos do Espírito, não usa o plural, usa o singular, fruto do Espírito. Mas ele tem vários gomos, não é? É o amor, é a bondade, a longanimidade, é a mansidão, é o domínio próprio, a benignidade, a fidelidade, conforme mencionou aqui. Então, quando nós temos o Espírito, a presença do Espírito na nossa vida, que é alcançada quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, priorizamos o tempo para Deus, a gente vai produzir esses frutos. A maior evidência da presença do Espírito Santo na vida, ela é manifestada através da expressão desses frutos. O amor, o domínio próprio, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a alegria, são evidências da presença do Espírito Santo na nossa vida. Aí a gente esbarra agora com uma outra coluna da vida cristã. Sempre nós lembramos disso quando temos uma semana de mordomia, que é a questão do nosso corpo, nosso templo do Espírito Santo. O Espírito de Profecia fala que quando nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos valorizar a questão da saúde e do nosso corpo. E eu quero falar um pouquinho sobre esse tema com vocês essa noite. Em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19 e no versículo 20, uma pergunta o apóstolo Paulo faz aqui aos cristãos em Corinto. Ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ontem o pastor Luiz Mário falou sobre o santuário, né? Os móveis do santuário, o que eles representavam. Aqui, o apóstolo Paulo usa uma figura aqui de linguagem. Ele compara o nosso corpo com um santuário. O santuário, uma das coisas grandes, tudo representava a presença de Deus através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Cada móvel apontava para essa presença de Cristo entre os homens. Mas uma vez por ano ali acontecia o Shekinah, que era a manifestação da glória de Deus no santíssimo lugar do santuário celestial. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele está falando de um outro santuário. Ele está falando do santuário do nosso corpo. Ele está dizendo: olha, o seu corpo é santuário de Deus. O Espírito Santo habita em vós. Vocês foram comprados por um preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Eu quero falar um pouquinho para vocês aqui sobre essa máquina maravilhosa que é o nosso corpo. Como Deus nos criou, de tal forma que o próprio salmista Davi, ele diz, como assombrosamente fui formado, né? De que maneira grandiosa Deus nos formou. E o cérebro, por exemplo, ele tem um peso aproximado ali de 1,5 kg e é um computador tremendo que armazena, processa dados com uma alta velocidade. Ele coordena, ele controla quase todas as funções do nosso corpo, e ele é protegido por uma cobertura forte de 29 ossos que se encaixam com peças de um quebra-cabeça. Pensando agora no corpo, o sistema
sistema de segurança que é formado por várias células, vários tipos de células, a maioria circulando no sangue e combatendo os inimigos invasores. Os sensores táteis, adaptáveis, né? Nossa mão, nossos pés, nossas mãos capazes de pegar objetos, examinar superfícies e enviar centenas de informações para o comando central. A estação de bombeamento do nosso corpo, que transporta o sangue pelos cerca de 100 mil quilômetros, 100 mil quilômetros de tubos do corpo. Uma refinaria de combustível, ela extrai energia dos alimentos que nós ingerimos. O sistema de limpeza do nosso corpo, que remove toxinas e poluentes. O sistema móvel estabilizador, que possibilita transporte e a ação, capacidade de se auto-reparar. Por exemplo, se você fratura um dedo, o osso cola sozinho. Né? Veja como isso é tremendo. Essa máquina do nosso corpo é realmente fantástica. E nós somos mordomos de Deus para cuidarmos desse corpo que Ele nos deu. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente também vai ceifar. E o nosso corpo, ele é tão resistente que, mesmo apesar das agressões que nós cometemos contra ele ao longo dos anos da nossa vida, ele ainda continua ali resistindo, mas tem uma hora que ele não consegue mais resistir. Então Deus deseja que a gente cuide deste corpo. E uma das maiores evidências da presença do Espírito Santo, reavivados pelo Espírito Santo, é o cuidado que a gente vai manifestar com a questão das leis da saúde do nosso corpo. Como ela funciona em função dessas leis e o cuidado que a gente deve ter sobre este corpo. Não há nada mais notável no mundo do que uma pessoa. O problema é que, devido ao fato do nosso corpo funcionar tão bem, nós às vezes pensamos que ele não precisa de manutenção e de cuidados especiais. A gente tem todo o cuidado com o carro, com um veículo, com o automóvel que nós temos, colocamos combustível, nós trocamos o óleo, nós colocamos a água, nós fazemos as manutenções e revisões a cada 10 mil, 5 mil quilômetros, né? Mas em relação ao corpo, nós vamos nos descuidando e tem uma hora que ele vai apresentar avarias, né? Nosso corpo precisa. Seria um erro da nossa parte imperdoável nós não cuidarmos bem dessa máquina tão incrível que Deus nos fez. Agora, quais são alguns motivos para mantermos essa máquina funcionando? É porque Deus está pedindo. Deus espera que a gente consagre a Ele o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Deus não quer apenas, essa é uma visão assim, grega, não é? A gente tem que cuidar só do espiritual, porque o corpo vai virar pó, então a gente pode fazer com ele o que a gente bem entende. Mas na verdade não é assim. Nós entendemos a relação íntima que existe entre o corpo e a mente e o espírito. Então uma coisa está relacionada à outra. Nós não vamos ter condições e disposição espiritual de buscar a Deus se estamos sentindo dor como uma consequência das nossas próprias transgressões às leis de saúde. Então, uma das evidências da presença do Espírito Santo na nossa vida é o cuidado
com o corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, esse é a primeira razão porque devemos manter esse corpo funcionando bem, porque ele é templo do Espírito Santo. E outra razão é que o nosso corpo, o órgão de comunicação com Deus, o cérebro, ele precisa estar bem. E quando a gente, por exemplo, se alimenta de uma forma errada, provocando, por exemplo, as fermentações que vêm de uma má combinação ou de alimentos que nós ingerimos, isso vai embotar no nosso cérebro e a gente vai ter também dificuldades e sensibilidade para ouvir a voz de Deus falando conosco. Sabe, existe uma íntima relação do corpo e da mente e do espírito. Todo fabricante de uma máquina, ele deixa sempre ali um manual. Quando nós compramos um celular ou qualquer aparelho eletrodoméstico, eletroeletrônico, sempre tem ali um manual. Ali são as orientações do fabricante para que aquele aparelho possa funcionar bem e durante um bom tempo. Agora eles estão fazendo as garantias estendidas, né? Aí nas lojas, né? Porque se o aparelho não funciona bem, né? Você não cuidou dele, aí você tem a garantia estendida, né? Ou o defeito da fábrica, né? Por mais um tempo. Sabe, a garantia estendida que Deus provê para nós é as leis de saúde, a gente cumprir com as leis de saúde. E para que ela possa ter condições de se manter bem funcionando. Daquilo que Deus espera para que a gente possa ter uma boa saúde. Os efeitos de um exercício de respiração correto vão trazer benefício para todo o corpo, oxigenando o cérebro e as várias partes do nosso corpo. Quando a gente é bebê, a gente respira certinho, mas a gente vai crescendo e a gente vai criando vícios de respiração e a gente acaba usando apenas a parte baixa ali dos pulmões, né? A parte alta ali. E Deus, e o desejo que a melhor maneira para a gente poder ter uma boa saúde é usar aqui o diafragma, né? Começando pela parte baixa aqui, para que o ar possa oxigenar todo o nosso corpo. Então, lembre-se disso, ao acordar de manhã, antes da sua devoção matinal ali, faça o exercício de respiração. Isso vai ajudar até na sua comunhão com Deus. Vamos lembrar outro remédio? Água. Ao acordar pela manhã, fazer o exercício de respiração, tome 1 a 2 copos de água antes do jejum. Você pode colocar ali um suco de meio limão, também é saudável, vai fazer bem para o seu organismo. Nós necessitamos de 8 a 10 copos de água. Alguns têm dito aí de até 2 litros de água diários. Mas se você tomar 8 a 10 copos de água por dia, você vai estar fazendo a manutenção que o seu corpo necessita para funcionar bem. A água não durante as refeições, mas entre as refeições, colocando ali a 3, 4 horas após as refeições, não é? Ou antes, 2, 3 horas antes das refeições, né? Isso vai trazer um bem-estar grande para o nosso organismo. Outro remédio, vamos revisar aí, a luz solar, não é? As pessoas estão cometendo muitos excessos quanto ao uso da luz solar, e o câncer de pele tem vindo em decorrência disso, não é? Então, usar protetor solar, e o ideal é que a gente use as horas de sol até 10 horas da manhã ou a partir das 4 horas da tarde.
não é verdade? E o uso da luz solar, ela é rica em cálcio, né? A luz solar rica em cálcio vai trazer benefícios também para todo o nosso corpo. E a nós que vivemos numa grande cidade, aonde estamos ocupados com tantas tarefas, né? Começamos cedo no trabalho e só chegamos à noite em casa, né? Se torna aí um hábito, né? Uma complicação, um resultado, uma decorrência da vida na cidade. Mas sempre que você puder aí nos finais de semana, você tire um tempinho para pegar a luz solar. Se você tiver a condição no seu trabalho mesmo de pegar um pouquinho do sol, se você puder sair um ambiente ao ar livre, isso também vai trazer um benefício grande. Queridos, outro remédio, são coisas que você já ouviu muitas vezes, mas é para a gente lembrar, para praticar essas coisas. Exercício físico. Ó, desses 8 remédios da natureza que Deus nos dá, eu poderia, todos são importantes, mas eu poderia dar aqui uma ênfase muito maior no exercício físico. O exercício físico é tão importante que alguém disse, especialista na área, que aquele que fuma e faz exercício tem mais saúde do que aquele que não fuma e não faz exercício. Certo? Não estou dizendo que o cigarro faz bem, não, mas estou falando que o exercício físico faz muito bem, né? Muito bem. Eu trabalhei na Chibrais e antes de nós iniciarmos o nosso serviço, meia hora de exercício físico. Olha aí, a empresa entendia que se o funcionário faz exercício físico, vai ter mais disposição mental e física de prestar um bom serviço para a empresa, né? Então, queridos, se você tem dificuldade sozinho, entrar numa prática de exercício, caminhar, que seria o ideal para todos nós, não precisamos pagar nada por isso, caminhar, faz academia, faz esteira, paga ali então e faz o exercício. Públicas, populares aí nas praças, né? Que você pode fazer uso. Porque a minha filha dá aula numa academia dessa pública, numa praça, e é uma coisa muito boa. Perto da minha casa também tem outra pessoa que dá. Em Loma Linda, irmã, em Loma Linda, uma cidade lá dos Estados Unidos, a maioria dos habitantes dessa cidade são adventistas. E foi feita uma reportagem até no SBT Repórter algum tempo atrás, se você lembra, falando sobre a longevidade dos moradores da cidade. Os velhinhos lá dando as entrevistas, vivendo ali, além da expectativa de vida normal, porque eles faziam exercício diariamente e cuidavam bem da sua alimentação. Então, precisamos cultivar o hábito de fazer exercícios diários. Eu estou entrando nesse programa diário aí de exercícios. E isso está me fazendo muito bem. Vamos lembrar de outro remédio? Alimentação saudável. Não é? Qual é a recomendação de Deus para nós, para a nossa alimentação? Deus deseja que a gente faça uso abundante de frutas, verduras e legumes. Queridos, não basta apenas deixar de comer carne. Nós precisamos fazer uso abundante de frutas, verduras, legumes e como é que eu posso dizer, os grãos, né? Ali de oleaginosos, né? E usarmos aí nozes, castanhas, que são ricas em proteínas, para substituir a carne. Deus deseja que a gente abandone o uso da carne. Façamos isso de maneira equilibrada e com bom senso, não é? Mas se você come carne, que é o meu caso, ainda como carne, use bastante verduras, frutas e legumes, não é? Porque
não adianta apenas a gente tirar a carne e ter uma alimentação pobre no uso dessas proteínas naturais e também no uso de frutas, legumes e verduras. Usamos isso como equilíbrio. Vamos pensar em outro remédio agora. Descanso. O descanso, o repouso. Deus deseja que a gente tenha um tempo para repousar o corpo e a mente. Quando você dorme antes de meia-noite, as horas que você dorme antes de meia-noite, ela tem ali um efeito para o descanso do cérebro, da mente e a produção de hormônios. E as horas que você dorme, as horas depois de meia-noite, ela vai descansar o corpo. Então, se você dormir meia-noite, aquelas horas você perdeu. Porque vamos dormir mais cedo, né? 9, 10 horas da noite, não é verdade? Para que você ganhe esse descanso da mente, do cérebro, né? O repouso. Dormirmos aí, dependendo da idade da pessoa, precisamos dormir 6 até 8 horas por noite, né? E essas horas são insubstituíveis. Não adianta trocar a noite pelo dia, não é isso? Ou melhor, o dia pela noite, né? Não adianta trocarmos. Essas horas são essenciais. Uma vez perdidas, você precisa de outra noite para recuperar, né? Ou quem sabe 2, né? Para recuperar aquelas que você perdeu. Outro remédio natural que você lembra aí: confiança no poder de Deus, não é? Confiança no poder de Deus. Não andar ansiosos, porque isso nos traz também doenças, né? Ali da ansiedade, do estresse, né? As preocupações que nós temos com a vida podem também diminuir nosso vigor, nossa energia e acabar com a nossa saúde. Então nós precisamos confiar no poder de Deus, entendendo que se a nossa vida está entregue nas mãos dele, né, nós precisamos descansar no seu cuidado, porque ele não é um Deus não somente que nos criou, mas é um Deus que nos mantém, é um Deus que nos sustenta, né? É um Deus que cuida de nós. Queridos, dessa maneira, nós precisamos estar buscando sempre fazermos uso desses remédios para mantermos nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, funcionando bem e por bastante tempo, para que a nossa mente esteja em capacidade de ter uma sintonia com Deus, uma sensibilidade para discernir as coisas erradas e as coisas verdadeiras. A gente ter o bom senso para discernir a vontade de Deus na nossa vida. Porque quando nós não cuidamos disso, nossa mente fica embotada e a gente vai fazendo concessões na nossa vida espiritual, porque não estamos cuidando bem do corpo que Deus nos deu. E a gente precisa ser perseverante no uso, no cumprimento das leis da saúde. Nós não podemos desistir. Eu quero terminar contando para vocês aqui a história de 2 ratos. 2 ratos estavam andando pela despensa da Dona Maria e de repente esses ratos caíram dentro de uma panela de leite. Veja só como que os ratos reagiram. Um deles, o primeiro, isso é uma alegoria, uma ilustração. O primeiro disse: olha, fulano, tudo está perdido. Nós não vamos conseguir sair daqui. O negócio é tomar todo o leite possível e morrer. É isso que o ratinho falou, né? Mas o outro rato disse o seguinte: não, amigo, vamos tentar nadar. E eles nadaram 1 ou 2 horas, tanto um como o outro. E o primeiro disse o seguinte: ah, rapaz, eu vou entregar a rapadura, eu não vou resistir, eu vou
esse leite e ele tomou bastante leite e se deixou afogar. O segundo continuou tentando. Já era uma alta madrugada e ele, exausto, pensava: não, eu não posso morrer. O leite talhou e foi aí que o nosso heróico personagem saltou lá fora, deixando seu colega sepultado na palhada. Queridos, tente sempre, outra vez. Se você tem tentado e tem falhado, não desista, não entregue a rapadura. Não diz: olha, eu vou morrer mesmo, então eu não estou nem aí, vou comer o que eu quiser, não consigo mesmo, não tenho conseguido. Tente outra vez. Vamos viver um dia de cada vez, não é? Vamos trabalhar com a ajuda de Deus e do Espírito Santo para que a gente possa cuidar bem do corpo que Ele nos deu, que é templo do Espírito Santo. E a maior evidência da presença do Espírito Santo na nossa vida, uma das maiores evidências, é o cuidado pela nossa saúde. Que Deus possa te ajudar, né? Que você possa tomar uma decisão de zelar, de cuidar deste corpo maravilhoso, dessa máquina maravilhosa que funciona tão bem e você precisa mantê-la funcionando pelos dias da vida que Deus lhe concedeu. Quantos aqui desejam consagrar sua vida a Deus também nesse aspecto da vida do seu corpo? Deus quer consagração completa, lembram? Do seu tempo, do seu corpo, do teu tesouro e dos seus talentos. Consagre-se inteiramente a Deus. Essa é a única maneira do Espírito Santo habitar plenamente na sua vida. E um desses aspectos é cuidar do corpo, é cuidar da saúde. Quantos aqui desejam fazer isso, consagrar seu corpo a Deus? Que Deus lhe abençoe. Amém.
Fique em pé para oração. Amado Deus, nosso Pai, obrigado porque de uma maneira maravilhosa nos criaste. Obrigado, Senhor, por essa máquina incrível que é o nosso corpo. Tu nos compraste por um preço alto, elevado, o teu sangue, o sangue do seu Filho derramado na cruz do Calvário para nos salvar. Dessa maneira, Senhor, pertencemos a Ti, por criação e também por redenção. Este corpo afetado pelo pecado ainda contém as marcas, as digitais do Criador. E Ele é templo do Teu Santo Espírito, Senhor. Ajuda-nos a mantermos esse corpo funcionando pelos dias, pelos anos da vida que o Senhor nos dá. Que Teu Santo Espírito, manifestado em nossa vida, habitando neste corpo, possa fazer de nós mordomos fiéis, alimentando-se de forma equilibrada daquilo que faz bem e abstendo daquilo que faz mal. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos bom uso dos remédios que o Senhor nos confiou. Ajuda-nos a colocarmos em prática as orientações aqui revisadas, da qual conhecemos por teoria. Ajuda-nos a sermos praticantes fiéis dessas orientações. Porque desejamos, Senhor, em breve vê-lo nas nuvens do céu. Desejamos que a nossa mente esteja clara, esteja sensível à Tua voz e às Tuas orientações nos últimos tempos da vida desse planeta. Desejamos ouvir Tua voz, desejamos saber qual é a Tua vontade, desejamos nos consagrar inteiramente ao Senhor, inclusive no cuidado do nosso corpo, Senhor. Abençoa a Tua igreja aqui em Madureira, abençoe cada família aqui representada. Sejamos fiéis mordomos, Senhor, no bom uso do tempo, no bom uso dos recursos que o Senhor nos confiou, nossos tesouros, no bom uso dos talentos que o Senhor nos deu, usando para a Tua causa, para o Teu serviço, para a proclamação do Teu Evangelho. E também, Senhor, no uso do corpo que o Senhor nos confiou. Dá-nos a Tua paz, despeça-nos em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, uma bênção, né, o culto de hoje, e também não devemos esquecer que amanhã é o último dia, o encerramento, e o pastor Osmar estará conosco. E conto também com a presença de vocês. Convido seu irmão, porque essa semana também foi um mês. Muito obrigado, pastor William, obrigado a todos vocês. Vamos terminar louvando a Deus em paz.
Jesus.